Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso 6º dia de aula de Ética Cristã 1 e 2. Já oramos como de costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Graça e paz a todos. Hoje nós estaremos trabalhando aqui em cima do nosso livro-texto, que é o livro do Geisler, Norman Geisler, e hoje a gente vai concluir aqui a primeira parte do livro. Eu não tenho dúvida que será muito bom. E, como é de costume, quero ler um texto bíblico, lembrando a todos que as nossas aulas são gravadas, para que os irmãos possam depois assistir novamente e decorar e aprender de fato essas lições. Mais do que decorar, é de fato aprender mesmo. Lembrando que essa matéria ela é mais complexa, ela é filosófica, então os textos são mais difíceis. O livro-texto realmente é um livro muito profundo. Norman Geisler é um doutor, né? Eu sou um especialista da área da teologia, da área de teologia sistemática, não sou da área da filosofia, mas juntos a gente está aprendendo aqui, tanto com o Norman Geisler, quanto com os meus professores dos dias de seminário. Eu não tenho dúvida que tudo aquilo que eu aprendi, eu vou passar para vocês, e dentro das minhas pesquisas eu vou estar também passando para vocês. Então, as nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam aprender realmente sobre os temas, para que outros alunos que queiram fazer esse módulo em EAD também possam usufruir desse material, e também para que obreiros que assistirem essas aulas possam ser abençoados sobre esses temas. Lembrando que essas aulas podem ser vistas tanto pelo YouTube, tanto na minha plataforma quanto na plataforma do seminário, ou em podcast, pode ser visto o vídeo pelo Spotify. Nas outras plataformas de podcast, estará sendo passado apenas o áudio. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Hoje a gente vai concluir o material, mas antes da leitura do material que a gente vai mergulhar, dos slides, nós estaremos lendo o texto bíblico. Eu vou compartilhar aqui agora para vocês o texto. Leia para nós, Diogo, por gentileza, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Leio sim. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Aqui nós conhecemos que é o instante em que Jesus faz a oração sacerdotal e ele está orando ao Pai, e nós conhecemos, e quero crer que os irmãos se lembram, né, desse capítulo, e aquele momento maravilhoso em que Jesus está ali celebrando a ceia junto com os apóstolos, e aqui é uma oração chamada oração sacerdotal, onde ele ora pelos seus apóstolos ali com ele, por todos os discípulos que seguiam ele em loco durante aquele período, e ele também intercede por todos os seus discípulos que um dia iriam crer nele. Mas no versículo 17, ele fala algo ao Pai maravilhoso. Ele diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus não deixa dúvida para nós. Jesus não deixa dúvida dizendo: olha, Deus nos guia no teu caminho e mostra o teu caminho, porque nós não sabemos qual é. Não, ele é específico, ele é prescritivo, é normativo, como aprendemos nas aulas passadas. Ele nos deixa que a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade de Deus, e ele ainda diz: santifica-os na tua verdade, dando aquela ideia de limpeza, dando aquela ideia de purificação. Ou seja, Deus quer que nós sejamos separados na sua verdade, que a verdade dele tenha no nosso coração um lugar muito especial. Por quê? Porque Jesus acreditava nisso, e Jesus ensinava isso, e todos os filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, também falavam, ou seja, eles eram vocais sobre essa questão
de que a palavra de Deus era a revelação de Deus para todos os discípulos e filhos de Deus em qualquer geração. Amém, meus irmãos? Então, eu deixo aqui esse texto, porque Amém. hoje a gente Glória a vai Deus. falar bastante sobre a conclusão desses 6 pontos, né? Que o Norman Geisler, ele trabalha, e ele trabalha com muita propriedade, e eu quero, inclusive, compartilhar aqui com vocês, e a gente vai reprisar esses ensinamentos. Olha só. Nós estudamos na última aula o antinomismo. Lembra de o que significa antinomismo? Sem lei. Sem lei, né? Sem lei, exatamente. E hoje nós vamos estudar Ou anti-lei. rapidamente. Desculpa, pode falar, Gil? Ou anti-lei, né? Isso, o anti-lei, né? E aí nós rapidamente iremos trabalhar sobre o generalismo e o situacionismo. E o Geisler, aqui, ele fala algo muito curioso. Ele vai explicar dizendo que, de fato, esses 3 primeiros, né, que é o caso do antinomismo, generalismo e o situacionismo, eles, de fato, não se coadunam com a perspectiva da ética cristã, porque, mesmo que eles sejam assuntos e abordagens e alternativas éticas contemporâneas, essas 3 alternativas não se coadunam com a ética cristã. Elas podem ser éticas seculares, mas não casam com aquilo que nós temos como uma ética cristã. Por quê? Porque na ética cristã, ela é normativa, revelando que a palavra de Deus nos guia. Já que temos na ética cristã o princípio prescritivo, ou seja, nós não seguimos a ética a partir de uma dedução da sociedade ou mesmo da igreja. Nós temos a ética cristã a partir do livro de Deus. E por causa do livro de Deus agimos. Por causa do livro de Deus refletimos. Por causa do livro de Deus cremos, obedecemos e praticamos. Então, na última aula nós trabalhamos muito bem e até concluímos falando um pouco sobre que a graça livre ou a graça barata, que é o termo, né, usado por alguns teólogos, e inclusive eu fiz aquela comparação usando aquele livro do nosso querido irmão Wayne Grudem, onde ele escreve um livro sobre a teologia da livre graça. Ele faz uma refutação aos nossos irmãos protestantes, e ali eu fiz uma ponte dizendo que, de uma forma indireta, a teologia da livre graça, ela acaba sendo um antinomismo sutil dentro do seio da igreja. Mesmo que aqueles irmãos, com toda a fé, com toda a sinceridade, se enveredem para aquele tipo de doutrina, ele acaba sendo algo muito perigoso, algo muito danoso, e acaba trazendo várias consequências danosas à doutrina sagrada, a maneira em que as pessoas que creem naquilo acabam se perdendo. Então, eu creio que na última aula eu fiz um assunto bem, uma ponte bem interessante, mostrando que, mesmo que essas 3 iniciais correntes, elas sejam algo que não coadunem com a ética cristã, como diz o Geisler, sem que percebamos, muitas vezes a gente convive com elas e, em alguns momentos, se a gente não tomar cuidado, a gente está praticando alguma delas. E hoje a gente vai ver que também hoje existem práticas dentro da igreja que são frutos do generalismo e principalmente do situacionismo. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Beleza. Graça e paz, pastor Johnny. Graças a Deus, pastor, irmãos, graças a Deus a todos.
Agora, olha só que interessante. Hoje, então, a gente vai trabalhar sobre essas três principais aqui, depois a gente vai ir para as outras três, que essas sim têm mais base com relação ao pensamento cristão. Ou seja, elas se coadunam com o pensamento cristão, ou poderíamos dizer, elas se derivam também de um pensamento cristão. Aí nós estaremos trabalhando hoje com o absolutismo não qualificado, o absolutismo conflitante e o absolutismo graduado. Agora, aqui para eu ensinar uma pérola para vocês, irmãos. Porque, assim, quando compreendemos essas três abordagens e essas três linhas aqui, eu diria, a gente acaba sendo contemplado com uma coisa muito, muito boa. Só para vocês terem uma ideia, olha que interessante. Prestem bastante atenção nas palavras antinomismo, generalismo e situacionismo. Ou seja, antinomismo, antilei, generalismo deriva do radical de geral, situacionismo de situações. Tudo bem até aí? Tá? Estou aqui trabalhando na palavra pela palavra, usando até, um ótimo paralelo para lembrar. É um ótimo paralelo para lembrar, né? Exato. Eu gosto muito porque, como eu disse para vocês há pouco, eu não sou um especialista dentro da filosofia e muito menos, já que eu não sou, então eu estou aprendendo com o Geisler desde os meus dias de aula, e vocês sabem que, ao tratar desse tema de ética cristã, por ser um assunto que se deriva da filosofia, para que a gente pudesse dominar sobre esse assunto, a gente deveria fazer uma faculdade de filosofia. Tudo bem? Não é? Concorda, irmãos? Para que a gente pudesse ter fluência e debater, a gente teria que fazer filosofia. Percebam como é complexo. Tanto essa matéria quanto teologia pastoral, elas abrem um leque muito grande. Teologia pastoral abre um outro leque. Qual que é um outro leque? Ou melhor, desculpa, psicologia pastoral. Faculdade de psicologia. Ética cristã abre um leque muito grande. Qual é? O leque da faculdade de filosofia. Ou seja, seria arrogância minha que em um módulo eu vou entender e passar tudo que se trata de um curso de filosofia para vocês. Não é verdade? Mas vamos lá, simplificando aqui e tentando ser coeso, né? Até porque essas abordagens éticas, essas maiores visões, elas têm toda uma hierarquia para que a gente possa compreendê-la. E olha só que interessante. Então, olha aqui, agora, olhando os três de baixo, absolutismo não qualificado, porque ali, no caso, você coloca o não qualificado embaixo, absolutismo conflitante e o absolutismo graduado. Percebam que nas três palavras tem o quê? A expressão o quê? Absoluto. O absolutismo está nas três demais abordagens. E qual é o radical dessa palavra, irmãos? Qual é o radical dessa palavra? Absoluto. O absoluto, como eu acabei de dizer. Então, olha que interessante aqui. O que é uma... Vamos aqui no português pelo português. Percebam, irmãos? Eu estou tentando desconstruir aqui para tentar passar para vocês de uma forma bem clara essas ideias, para que vocês acomodem esse conhecimento, mesmo com toda a complexidade da discussão que o Geisler vai trabalhar no livro. Quando eu entendo que as três primeiras hierarquias, ou pelo menos as três primeiras abordagens, elas não se coadunam com a perspectiva cristã, porque uma vai falar, por exemplo, como a gente viu aqui, vou até resumir rapidamente, que vocês já viram isso, uma vai dizer aqui, em tese, que não... Aqui. Não há normas.
Na outra vai dizer que no generalismo não existem leis universais. E no situacionismo vai dizer existe apenas uma lei universal. Então, o Geisler, como doutor, ele vai dizer, olha, não é bem assim. Porque a Bíblia vai dizer que sim, há normas. A Bíblia vai dizer que aqui ele está negando que existem leis universais e a Bíblia vai dar muitas leis, começando por leis espirituais e leis universais. E no situacionismo, o Geisler poderia estar respondendo, existe uma só lei universal? Não, ele vai dizer, existe sim várias leis universais e nós cremos em pelo menos duas grandes leis, que é o grande mandamento, mas deles derivam-se todos os mandamentos. Logo, essas três aqui, de cara, caem por terra. Mas, voltando, já o absolutismo não qualificado, o absolutismo conflitante e o absolutismo graduado, percebam o termo absoluto. E quando a gente vai aqui, irmãos, para a própria gramática, e a gente procura o significado de absoluto, olha só, uma lição de casa muito simples, deixa eu até compartilhar aqui no Google para vocês, eu estou pegando aqui, olha só. Eu gosto muito disso, irmãos. Quando eu não estou entendendo algum conceito, algum termo, eu procuro primeiro dizer assim, bom, vamos lá, o autor está dizendo tal coisa, mas o que de fato significa essa palavra? Agora, olha só, eu estou pegando a palavra absoluto no português. Aqui a gente tem que fazer uma leitura de que é um pensamento filosófico. Então, assim como na psicologia, quando nós pegamos uma palavra como catarse, a gente pega essa palavra no português, mas depois a gente tenta entender essa mesma palavra na psicologia. Depois nós pegamos essa mesma palavra na medicina. Então, eu estou fazendo aqui essa lição de casa bem simples com vocês, para que vocês percebam que tem vezes que a gente abre umas janelas. E essas janelas nos ajudam demais. Olha aqui, ó. Absoluto. A palavra absoluto tem vários significados, entre elas. O quê? Que não é relativo. Opa! Ajudou ou não ajudou? Tá entendendo? Só que no próprio significado da palavra, ou seja, na etimologia, né? Absoluto é o que é independente, mas vamos pegar outro termo aqui, ó. O que não tem restrições, o que é imperioso, o que é puro. Olha que legal. Essa palavra aqui, o que é imperioso, tem a ideia de império, tem a ideia de, quando a gente pega até mesmo a palavra aqui, ó, imperioso. Ó. Olha que lindo esse significado. Ó, imperioso é o que urge, é impreterível, é premente, mas vamos pegar aqui. Ó, é o que manda com energia, sem adquirir réplica, que exige obediência autoritário, dominador. Aí tem a derivação também de arrogante. E imperioso, figurativamente, é o que urge, impreterível, premente. Vamos lá, vamos partir do pressuposto aqui da Bíblia, ó, que manda com energia, sem adquirir réplica, que exige obediência, autoritário. Claro que aqui estamos pegando imperioso no sentido mais simples da palavra, mas percebam, a palavra absoluto, ela é o que é imperioso, ou seja, o que não é relativo, que não tem restrições, o que é incondicional. Ou seja, na filosofia, absoluto é a realidade fundamental e suprema, que é independente de todas as demais. Puxa vida, olha só, olha aqui. Percebam, enquanto nós estávamos falando há pouco sobre a ideia, voltando lá, o absolutismo, aqui, deixa eu abrir novamente. Olha só, o absolutismo não qualificado, o absolutismo conflitante e o absolutismo graduado, percebam que só de eu ter trazido para vocês a ideia do que significa absolutismo e da onde ela se deriva, qual é o radical dela, que vem de absoluto, já não deu um leque fantástico? Deu ou não deu?
Deu para compreender onde eu quis chegar, irmãos? Ficou claro ou não? Ou complicou? Eu puxei aqui no Google, deu para mim algo acabado, absoluto. Exato, algo acabado, algo pronto. Algo Né? pronto, exato. Algo, né? Algo de fato, Gil, algo que tá preenchido, né? Então, percebam, por que eu estou falando isso e gastando esse tempo com vocês, explicando isso? Parece chover no molhado, irmãos, mas concordam que muitas ideias que a gente tem, muitas vezes, elas são ideias que a gente muitas vezes não entende direito. Por quê? Porque muitas vezes a gente não entendeu a palavra direito. E compreender aquela palavra direito faz toda a diferença na nossa maneira de entender. Logo, guardem isso. Só de vocês decorarem e aprenderem. Decorar não, porque quem decora esquece depois. Mas lembrem-se disso, que destas 6 abordagens éticas contemporâneas, 3 delas não se coadunam com a palavra de Deus, mas 3 delas se coadunam por quê? Porque a palavra de Deus, para nós, ela é o quê? Ela é absoluta. Ela é perfeita. Como você disse, Gil, na palavra que você achou aí no... Acabado. Acabado. Acabado, plena. A Bíblia para nós não é plena? A Bíblia para nós não é acabada? Não Sim. é a palavra de Deus inerrante e infalível? Está fechado. Isso tudo para nós é na teologia sistemática. Agora, quando a gente vem para o campo da ética, da filosofia, aí a gente começa, então, agora a caminhar. E por isso que essas 3 outras abordagens, elas têm base na Bíblia, e a gente vai poder caminhar com elas e vai poder aprender com elas. Tá bom? Beleza até aí? Tranquilo, meus irmãos? Ficou claro essa compreensão? Percebem que... E aprendam isso, viu, irmãos? Muitas vezes compreender uma palavra faz toda a diferença. Uma palavra bem compreendida, assimilada, entendida, introjetada, nós acomodamos aquele conhecimento e passamos, então, a ter uma percepção. Por que dentro da ética o antinomismo não nos serve? Porque é sem lei. Por que dentro da ética as outras questões, como, por exemplo, o generalismo não nos serve? Por quê? Porque ele vai dizer que não existem leis. No caso, o antinomismo vai dizer não há lei, não há normas. E o generalismo vai dizer não há leis. E o situacionismo vai dizer existe somente uma lei universal, que é o amor. Ou seja, se você amar, está tudo certo. Do jeito que você amar, está tudo certo. Ou seja, não serve para nós. Entendeu? Beleza? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, para a gente agora ir para os livros e para a gente aprender com Geisler, né? Porque, irmãos, como eu disse para vocês, em um módulo, resumir essa obra do Geisler se torna muito difícil, porque o livro ele é muito completo, ele é um estudo muito bem feito, é uma tese de um mestre, de um doutor, como o Geisler de fato é, e ainda mais nessa nova edição dele, revisada e ampliada. É maravilhoso, o livro é maravilhoso. Para quem gosta desse tema, só nesse livro você se delicia demais com ele e compreende ele muito bem. Então, agora indo para os assuntos do generalismo e do citacionismo, que eu vou acabar esse assunto agora, irmãos. Na última aula, os irmãos ficaram com alguma dúvida sobre o antinomismo? Deu para entender? Ficou tudo tranquilo? Absoluto não é uma palavra muito bem aceita pela nossa sociedade nos dias de hoje, né? Então, eles relativizam até aquilo que é absoluto, na verdade. Então, e aonde está o relativismo? Joia, está em declínio. Hã? Está em declínio, na verdade. Está fora de moda, né, Gil? Exato. Agora, tudo. Isso. E agora, dentro desse generalismo e desse situacionismo, tem o relativismo ou não? Ah, com certeza. Entendeu? Por isso que a gente está sofrendo. Porque a nossa cultura relativizou tudo. E verdades absolutas, valores absolutos, não são bem vistos, porque somos o quê? Uma sociedade chamada pós-moderna, e dentro da modernidade tem o relativismo, pluralismo e tantos outros ismos.
por isso que a gente tem que conhecer isso daqui é desafiador, e a gente tem que saber que esses ismos aqui do antinomismo, generalismo e situacionismo, eles acabam sendo coisas que não se coadunam com a palavra de Deus, e a gente tem que ser muito seguro nisso, até mesmo quando a gente vê um pastor, por exemplo, que parece ser piedoso, mas está enveredando por essas correntes. Tá bom? Tudo bem? Então, agora, irmãos, para a gente correr aqui, eu vou ler apenas algumas partes, né? Vamos ler rapidinho aqui. Ó, rapidinho aqui. Bom, já lemos o generalismo, ou melhor, antinomismo. Já lemos aqui o generalismo, mas rapidinho a gente vai ler o generalismo aqui, esse slide. Vamos ler um pouco do livro e a conclusão, porque o autor ele faz uma lição de casa muito boa. Nós ficaríamos aqui, podem ver que na aula da semana passada, ou melhor, na terça-feira, né? No último encontro nosso, nós ficamos 3 horas somente em cima de um ponto. Aliás, 2 horas e meia, né? Nós ficamos 2 horas e meia somente em cima do antinomismo. E eu fiz questão de ficar para mostrar para vocês que quando a gente entende essa ideia de que não há normas, não há lei ou contra as leis, e assimila isso muito bem, a gente até mesmo nota que pessoas piedosas, irmãos nossos de igrejas sérias, muitas vezes estão com doutrinas se enveredando para uma graça livre ou uma graça barata. E se irmãos nossos estão se enveredando e achando que estão fazendo algo correto, imagina pessoas que não creem na Bíblia, que distorcem a Bíblia. Ou imagina ímpios, então. Então, agora a gente só vai passar por esses dois, ou por essas duas outras abordagens, para a gente poder fazer a nossa lição de casa rapidamente, mas eu digo para vocês assim que essas duas outras abordagens ou visões, a gente não vai ter tempo de trabalhar, porque senão a gente ia ficar a aula de hoje apenas no generalismo e a outra aula no situacionismo, e aí a gente, quando for ver, já acabou o módulo, tá bom? Então, leia para nós, pastor Johnny, mais uma vez, rapidamente aqui, e Gil, vai abrindo lá no capítulo 4 do livro, que fala sobre o generalismo, tá bom? Ok. Então, pastor Johnny, pode ler para nós mais uma vez esse slide? Por favor. Posso? Pois não. Generalismo. Mentira é normalmente errado. Não existem leis universais. O generalismo reivindica que... Acho que é mentira aí, né? Mentira é normalmente errado. Como regra, mentira é errado. Mas em casos específicos, essa regra geral pode ser quebrada. Como não existem leis morais universais, delimitar se uma mentira está correta é algo que dependerá dos resultados. Se os resultados forem bons, a mentira terá sido a atitude certa. A maioria dos generalistas acreditam que mentir para salvar uma vida é uma atitude correta, visto que, neste caso específico, o fim justifica os meios. No entanto, a mentira, de modo geral, é considerada errada. Joia. E nos livros nós já vimos um pouco anteriormente, quando a gente comenta um pouco sobre essas questões do generalismo. Mas agora a gente vamos para o livro texto, rapidamente, capítulo 4, página 61. Eu vou apenas compartilhar aqui com vocês um slide de uma edição anterior para acompanhar aqui com vocês, mas o livro texto, Gil, você está com o livro texto aí, né? Sim, estou. É o resumo que o senhor quer, né? A conclusão? Não, eu vou querer a página de número 60 ainda. Vamos lá para a página 60, tá? Eu vou deixar aqui o livro, como eu tenho aqui, irmão, só para mostrar, o meu livro anterior na tela, porque esse slide ele tá bom, então eu vou estar compartilhando aqui com vocês agora. Então, leia para nós, irmão Gil, leia para nós aqui, eu vou estar compartilhando na tela, né, mas, na realidade, eu vou pedir para o Gil ler aí o material que... A página 60, pode ler o primeiro parágrafo, e eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só abrir aqui, joia, que não estava conseguindo abrir. Pronto, agora. Estou compartilhando na tela.
o irmão Wesley, que não está com o livro texto, você acompanhar aí, tá bom? Mas pode ler a nova edição, tá bom? Como está nos nossos livros. Por favor. Ok, vou ler. Por favor. Generalismo. As posições éticas podem ser divididas em duas classes abrangentes. Aquelas que acreditam em regras éticas obrigatórias e aquelas que não acreditam, como, por exemplo, o antinomismo. Aí dá uma pausa aí, dá uma pausa. Há pouco fizemos aquela divisão aonde as três primeiras visões e abordagens, elas não coadunam com a Bíblia, mas agora o autor está falando algo que é fundamental. O quê? Aquelas que acreditam em regras éticas obrigatórias e aquelas que não acreditam em regras éticas obrigatórias. Ou seja, mais uma vez, para fixar o entendimento do quê? As três abordagens absolutistas, em tese, creem em regras obrigatórias. Por isso que recebe esse termo de absoluto. Olha aí. Tão simples, né, irmãos? Mas compreendem que quando a gente faz esse tipo de abordagem, as coisas se tornam mais claras, né? Tá bom? Tudo bem? Beleza. Então, aquelas três, antinomismo, generalismo, situacionismo, elas não creem em regras obrigatórias. Por isso, não há normas, não há leis universais, ou quando muito há uma só, que é o amor, e cada um seguindo o amor, está tudo certo. Nem que você esteja fazendo o que você bem entender. Logo, em tese, mesmo que o situacionismo diz que há só uma, em tese ele está dizendo o seguinte, não tem também. Porque já que quem é que vai determinar se a sua regra de amar é certa ou não? Percebam, tá bom? Então continua para nós, Gil, por gentileza. Ok. O primeiro grupo pode ser dividido entre aqueles que acreditam que existem leis éticas universais obrigatórias e aqueles que acreditam que a obrigatoriedade é apenas geral. Esta última posição é chamada de generalismo. E entre os adeptos tradicionais desta visão, nós vamos encontrar os utilitaristas. Olha aí, ó. Olha aí, os utilitaristas, é útil, né, Gil? Há pouco. A nossa sociedade não gosta dos absolutismos. Por quê? Porque os absolutos trazem uma ideia do quê? De algo pleno, de algo fechado, de algo completo, de algo... Então, os utilitaristas não vão gostar. Então, em tese, a gente vai... Agora, olha só, vamos rapidamente aqui, eu vou deixar aqui na tela. Essa versão antiga, essa edição antiga, ela está um pouco parecida com a nova abordagem, mas está um pouco diferente. Naturalmente, né, eles fazem uma repaginada e uma recolocação das palavras. Então, eu vou ler rapidamente aqui esses dois parágrafos. Ó. Principais teses do generalismo, né, na nossa nova edição. Utilitaristas não são antinomistas, uma vez que eles acreditam no valor das leis éticas como elementos que auxiliam o indivíduo a determinar que tipo de ação irá, provavelmente, proporcionar o maior bem para o maior número de pessoas. Por outro lado, os utilitaristas não são absolutistas, pois, de modo geral, eles negam a existência de leis morais universais, obrigatórias, que expressam valores intrínsecos. Por quê? Porque nós não vimos lá há pouco, naquele slide, o quê? Que não existem leis, o quê? Universais. Então, percebam, olha só, como que as coisas vão se derivando, né? Continuando. É verdade que alguns utilitaristas, por exemplo, os adeptos do utilitarismo normativo, dizem que regras não devem ser quebradas, mas isso
só acontece por causa do valor extrínseco que existe no bom resultado de se manter as regras. A regra deve ser mantida. Não porque seja intrinsecamente errado praticar o ato proibido, mas sim porque, ao se adotar uma exceção a qualquer lei ética, tal ato se constitui em uma prática que conduz um mal maior do que um bem. Em outras palavras, o ato não é julgado por seu valor intrínseco e universal, e sim por seus resultados. Até mesmo os utilitaristas, que valorizam as regras, não possuem normas universais, no sentido deontológico e normativo, conforme discutimos no capítulo 1. E aí, só para a gente concluir, né? Aqui, aí ele conclui na nossa nova edição. Só parar aqui. Até agora, isso não significa que utilitaristas não possuem absolutos. Eles podem ter fins absolutos, mas reivindicam não possuir normas absolutas. Eles podem possuir um absoluto ou um resultado último mediante o qual eles julgam todas as ações, mas eles não confessam possuir nenhuma regra absoluta que capacite o indivíduo a realizar esse fim supremo de produzir o maior bem para o maior número de pessoas. Tá bom, meus irmãos? Eu sei que a leitura não é fácil, né? E muitas vezes a gente acaba tendo algumas dificuldades, porque, de fato, são questões, como eu disse, que são questões filosóficas, mas eu quero acreditar que nessas leituras aqui, deu para a gente ter uma noção do que o autor está dizendo sobre essa abordagem. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Ou seja, o resultado justifica os meios. Exatamente. Não é que eles, como ele diz aqui, não é que eles não podem, eles podem ter fins absolutos, mas reivindicam não possuir normas absolutas. Vamos lá. Como cristãos, como povo de Deus, as nossas normas são absolutas. Acabamos de ler um texto, João 17:17, que diz que a tua palavra é a verdade. E Jesus ainda orava, pedindo que o Pai santifica-os na verdade, dando aquela ideia do quê? Deus, o meu povo, os meus discípulos, eles precisam disso. Isso é urgente, isso é necessário, isso é absoluto. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Para a gente terminar essa parte, para a gente ir para outra parte, eu gostaria agora só de ler, pastor Johnny. Está com o livro texto aí, pastor Johnny? Então, leia para nós, da página 75, o resumo e conclusão. Irmãos, como eu disse para vocês, se nós fôssemos estudar aqui com toda a cautela este capítulo, nós ficaríamos esse módulo. Para alguns alunos que talvez fossem assistir aqui ou assistam a nossa aula, podem até pensar assim, mas pastor Raimundo, professor, ficar uma aula toda em cima de um argumento, meus irmãos, assimilar esse argumento é maravilhoso. Assimilar o antinomismo, assimilar o generalismo, assimilar bem o situacionismo é maravilhoso. Pastor, mas como assim? Se eles não se coadunam com a Bíblia, claro que é maravilhoso. Nós aprenderemos o que não fazer. Nós nos precaveremos diante dessa ideia utilitária e dessa ideia de que os fins justificam os meios. Sejamos honestos. Eu diria que a igreja contemporânea ela tem sofrido da ética generalista, porque os fins têm justificado qualquer meio. É ou não é, meus irmãos? Vamos fazer aqui uma defesa prática. Tem ou não tem? É verdade. Lamentavelmente. Ou seja, essa ideia pós-moderna e essa ideia filosófica, ela entrou dentro da ideia de muitos pastores, e hoje a gente tem o quê? Uma guerra de igrejas, de denominações, porque não importa o que fará
o que eu faça, o que importa é que eu atinja aquele resultado. Hoje eu vi um vídeo de uma irmã da Assembleia de Deus fazendo um protesto muito grande contra uma atitude do presidente da Assembleia de Deus do Brás, que é de Madureira, aonde ele estava entregando a igreja para um candidato. E aí eu te digo, isso é muito sério, irmãos. Um pastor local, mesmo que ele seja o presidente daquela denominação, ele não tem essa autoridade de entregar o seu pastorado, o seu colegiado e o seu rebanho a um político. Ele está se inferiorizando a um político. O pastor, ele é embaixador do reino, e eu não estou dizendo aqui, pode ser evangélico, pode ser o que for, irmão. Uma coisa é administração pública e outra coisa é o reino de Deus. Quem cuida da igreja de Deus são os pastores. Agora, é claro, irmãos, não estou dizendo aqui que a gente vai acreditar em todo vídeo que circula nas redes sociais, mas a gente tem visto nos nossos dias e anos uma medida descabida onde pastores se enveredam para as questões políticas em detrimento das verdades bíblicas. Está errado. O que é isso, senão utilitarismo? O que estão fazendo com a noiva do grande noivo? Percebam, não é perigoso? Não é um pensamento generalismo? Mas por que muitos pastores se permitem isso? Porque a política é também algo que gera poder, que gera status, gera influência. Mas eu pergunto, o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Percebam, irmãos, e aqui eu estou falando para vocês hoje, talvez amanhã vocês serão os pastores que cuidarão da nação. Nunca se esqueçam disso. Por isso que gastar uma aula, ou gastar um módulo em cima de uma ideia, que é uma ideia que acaba enveredando muitos pastores para doutrinas erradas ou para práticas erradas, saber dessa corrente filosófica, que ela acaba passando pelas frestas das portas e das janelas e entrando dentro da igreja do Deus vivo. E agora os nossos próprios pastores, líderes denominacionais, que deveriam repudiar isso, fazem declarações assim, ou seja, saber disso é como eu nunca devo agir. Estão entendendo, meus irmãos? Uma coisa é eu dizer, olha, irmãos, eu apoio no candidato, eu particularmente gosto da proposta dele. Mesmo assim, as coisas de Deus não devem se misturar com as coisas dos homens, e quando fazermos qualquer tipo de declaração, a gente tem que ser muito polido, muito sábio, irmãos, porque a igreja não é um lugar para a política. A igreja é um lugar para que as leis de Deus sejam estabelecidas entre nós. Tá bom, meus irmãos? Então, percebam, é o generalismo, é o utilitarismo. Fica aqui a minha denúncia. Se nós gastássemos a aula de hoje em cima do generalismo e vocês aprendessem dessa verdade e para o resto da vida de vocês, aonde quer que vocês estivessem, fazendo ministério, pregando o evangelho, divulgando o reino, treinando obreiros, a ensinar isso aos demais, dizendo, olha, cuidado com essa ideia filosófica que tem desdobramentos éticos e morais, porque isso é um perigo. E se vocês entenderem essa proposta e continuarem passando, eu vou estar muito feliz lá na eternidade. Eu acho que eu dei uma contribuição muito boa para vocês, assim como eu aprendi isso com o Norman e aprendi isso com os pastores nos meus dias de seminário, e esses valores estão aqui dentro de mim. Não estou dizendo que a gente vai ser apolítico, mas uma coisa é a igreja, outra coisa é a questão política. Tá bom, meus irmãos? Então, pastor, leia para nós o resumo da página 75, e aí a gente vai estar concluindo, tá bom? Pois não. Resumo e conclusão. Em contraposição ao antinomismo, o generalismo argumenta que há alguns princípios morais obrigatórios. Em contraposição ao absolutismo, o generalismo insiste que nenhuma dessas leis morais é realmente absoluta. Dá uma pausa, mais uma pausa, pastor. Ou seja, percebam, não há absoluto neles. Guardem isso, não há absoluto. Mesmo que eles tentem reivindicar alguma coisa,
mesmo que eles tentem argumentar alguns princípios morais obrigatórios, é sempre lembrando-se do fim, e nunca do absoluto. E nós não estamos aqui preocupados com o fim. A gente está preocupado com o absoluto. Continua, pastor, por favor. Joia. Uma vez que todo princípio moral admite exceções, o generalista possui uma solução fácil para os conflitos morais. Entretanto, uma vez que ele não possui um princípio moral absoluto, sua visão tende a ser reduzida a uma espécie de antinomismo. A menos que existam Dá uma pausa, algumas... pastor, só mais um minuto, por gentileza. Vai. Percebam, de alguma forma, ele acaba sendo também alguém sem leis. Por quê? Porque já que não há algo universal, eu só estou preocupado com o final das coisas, logo, eu acabo também sendo um antinomismo, praticando o antinomismo. Está ficando claro para vocês essas ideias, irmãos? Tá bom? Pode continuar, pastor, por gentileza. A menos que existam algumas prescrições morais objetivas de conteúdo substancial, obrigatórias a todas as pessoas durante todo o tempo, a qualquer tempo, torna-se possível que qualquer tipo de ação possa ser justificada. Joia. Tudo bem? Tranquilo até aí, meus irmãos? Tranquilo? Tranquilo não, é um tema bem cabeludo, né? Mas é interessante. Não, assim, o que eu quero dizer assim, deu para dar uma breve noção, pastor, do que seria, no caso, generalismo, assim como nós nos aprofundamos na última aula sobre o antinomismo, agora o generalismo já deu para ver que ele também é um tipo, praticamente, uma espécie, como diz o Norman, de antinomismo. É uma espécie. Porque os seus olhos estão nos fins. Vamos lá, irmãos, como brasileiro a gente entende isso muito bem. O que importa é o resultado. E a sociedade vai se inclinar mais para esse tipo de pensamento. Exato, não. Vamos ser rico, não importa como. E não há lei, né? Assim, ele pode relativizar os absolutos que existem. Então, fica bem mais fácil a aceitação desse pensamento. Então, não existem leis universais, Gil. Né? O antinomismo é não há normas, são contra as leis. Aqui não existe leis universais. Logo, o que é correto para mim pode não ser para você. Mas aí eu te pergunto, se eu atingir o resultado, muito bem, parabéns. Aí isso pode... Agora, não entendi. E os conflitos estão resolvidos. E pronto. Exato. Agora olha só que interessante, irmãos. O Geisler, aqui no livro, ele vai mostrar que tem pontos positivos, pontos negativos de todas essas correntes quando se trata das linhas filosóficas e das questões éticas. Mas vamos falar aqui, rapidamente, uma questão. Olha só, nós como brasileiros, somos criativos ou não? Meus irmãos, é uma coisa absurda. O brasileiro, eu gosto muito desses videozinhos de internet que fala que a gente tinha que ser estudado pela NASA. Eu vi um rapaz gravando um vídeo de um mecânico que estava com problema em alguma parte. Ele pegou um cigarro, literalmente pôs dentro de uma parte lá que é como que tinha um vazamento de ar. Eles não sabiam como. Ele acendeu, fechou, e saiu a fumaça. Aí o vídeo dizia: o brasileiro precisa ser estudado na NASA. Precisa ser estudado na NASA. E assim, irmãos, brasileiro, E o que acontece com essa criatividade nossa? Tem a ver com o utilitarismo. A gente atinge os resultados. Ou seja, tem coisas que é boa. A gente consegue, como brasileiro, a gente tem uma criatividade sobre-humana. A gente é criado dentro disso. Só que quando a gente vai para o lado da ética e da moral, e principalmente os aspectos da fé, aí não pode. Porque Deus deixou um texto prescritivo, normativo. Ou seja, ou nós temos que admitir que Deus é mais sábio do que a gente, ou a gente tenta manipular. E agora, o grande problema dessa criatividade no reino, quando a gente tenta dar o jeitinho brasileiro dentro da igreja. Pode ver, qual que é o nosso problema atual? Generalismo.
Jeitinho brasileiro, dentro da igreja. Não, mas deu certo, pastor. Tá bom. Percebam, é uma corrente filosófica. Ela pode até, em algum momento, ter o lado prático, ter o lado... Mas tem coisas que a gente não pode negociar. Não dá para negociar. Concorda? Então, ficou claro, quer dizer, em meio a toda a complexidade, deu para entender um pouco o que é o generalismo? Tá bom? Fechado? Deu. Pastor, Fechado. esse pensamento do dar certo, tá ok, é correto, isso aqui é muito de Brasil, eu acredito, né? Quando a gente olha para a Europa, de algum modo, até para os Estados Unidos mesmo, não me parece que seja uma corrente no que está dando certo, está correto. Ou eu estou errado? Então, mas... tá, você quer fazer mais alguma pergunta? Você ia desenvolver? Eu te cortei, desculpa, que deu uma travada. O pastor está cortando aqui. Isso. Pode continuar a sua pergunta? Ah, tá. Não, na verdade, eu já concluí. Essa ideia de que está dando certo é correto, é meio Brasil, ou lá fora isso não acontece, enfim. Então, na realidade, a gente tem que lembrar algumas coisas, pastor. O que se pressupõe de uma cultura onde tem educação básica? Se eles têm educação básica, eles são criados dentro de um contexto onde eles aprendem o que é correto, eles têm as suas leis, sejam elas espirituais ou civis, e o cumprimento da lei, de fato, é exercitado, é cumprido. E é por essa razão que a sua fala tem tudo a ver. Nós, brasileiros, podem ver. Em primeiro lugar, somos um povo esforçado, trabalhador, porque quem diz que o brasileiro não é esforçado é mentira, quem diz que trabalhador não é mentira. Mas nós não temos o quê? Uma criação básica, uma educação básica boa. Podem ver que dentro dessa formação básica boa, só um pequeno grupo da nossa sociedade destaca-se. Fora disso, quem sobrevive na nossa sociedade? Quem é esperto, ou como nós gostamos de chamar, de quem é malandro. Porque se pressupõe que na experiência dessa selva de pedras, aonde você aprende na raça, você acaba sobrevivendo por causa que você consegue enxergar um pouco mais do que os outros. Então, está na nossa cultura, de fato mesmo. Porque aí muitos desbravam sucesso por causa dessa capacidade, e aí passa-se a ter quase que uma cultura de que o que nós fazemos está certo, mas no suprassumo a gente sabe que não está certo. Então, de fato, quando você fala que o brasileiro seria só um trejeito brasileiro, eu diria não só brasileiro, mas países africanos, algumas culturas latinas, que são criadas debaixo de muita opressão, de muito domínio por parte de alguns. Então, alguns desses que saem, eu diria, dessa situação de domínio, eles têm que dar um jeito, então eles acabam sendo mais criativos, ou seja, eles afloram uma sagacidade quase que pela sobrevivência. E, naturalmente, não estou dizendo aqui que está correto, pastor, mas, infelizmente, o brasileiro ele acaba sendo treinado assim em tudo, né? Tem um lado bom, porque é o lado da sobrevivência, mas tem um lado mal, porque muitas vezes a gente acaba dizendo para todo mundo, olha, está certo isso, e não está certo. Não está certo. Principalmente quando a gente se converte, porque aí a gente precisa, agora a gente precisa o quê? Se ajustar aos termos de Deus, não aos nossos termos. Né? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então é isso mesmo, pastor. Tem um lado bom da criatividade, tem um lado bom da engenhosidade, tem um lado bom dessa sagacidade, mas tem um lado mal. Porque muitas vezes a gente acaba dizendo, olha, se eu cheguei lá, tá bom, o problema é seu que não chegou. E isso é ruim, né? Isso não coaduna com o evangelho, né? Tá joia? Beleza? Que Deus nos ajude e nos livre, né, do generalismo, tá bom? No próximo bloco, eu queria ter acabado agora, né? Mas a gente vai para o próximo bloco, o situacionismo. Vou tentar acabar e eu quero hoje terminar esses assuntos, irmãos. O situacionismo e os absolutismos, tá bom? Beleza? Vou parar aqui a gravação.